Olá, meus amigos e minhas amigas da Residência Educação, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade com a nossa segunda aula sobre farmácia no ambiente hospitalar, falando sobre um pouquinho do ciclo da assistência farmacêutica e da padronização das medicações. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nelson Bittencourt, sou farmacêutico e vamos aí, ao longo dessas 9 aulas, falar um pouquinho sobre gestão de farmácia hospitalar, ok? Bom, então o nosso tema é assistência farmacêutica e padronização de medicamentos e a gente já pensa logo em ciclo da assistência farmacêutica. Então o ciclo da assistência farmacêutica nada mais é que algumas etapas dentro do processo da assistência farmacêutica que visam o quê? O bem-estar e o uso seguro e racional das medicações. Quando eu falo racional, é o uso correto dos medicamentos, tá? E isso envolve várias etapas: seleção da medicação, aquisição da medicação, padronização da medicação, programação de compra, distribuição, dispensação e controle. Então, tudo isso envolve o processo da assistência farmacêutica que nós vamos ver em detalhes no decorrer da nossa aula. Ok? Quais são os fatores relevantes desse ciclo? Eu tenho a administração hospitalar, a gestão de estoque e a logística de materiais. Falando um pouquinho sobre a administração hospitalar, a gente conversou na aula passada sobre esse ponto, que é de fundamental importância para a saúde financeira do hospital. Então, a farmácia hospitalar, com o seu gestor farmacêutico e toda a sua equipe, ela tem importância muito grande com relação à parte financeira do hospital, porque a compra de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, ela responde por uma parcela muito grande da parte financeira de um hospital para que ele possa atender toda a demanda que nós temos no que diz respeito aos pacientes que procuram o ambiente hospitalar. Ah, mas professor, para você construir um hospital, você ter os equipamentos de é caro. Eu sei que é caro, mas são equipamentos que têm uma durabilidade grande. Então são materiais permanentes, você compra hoje e você vai ter esse material em uso se você tiver uma boa manutenção, uma boa assistência técnica, uma manutenção preventiva, você vai ter esse medicamento por muitos e muitos anos. E com isso, você vai ter o quê? Um resgate, um retorno financeiro devido ao quê? O atendimento que você vai prestando ao longo dos anos para os pacientes. Então, você tem esse retorno. No caso da medicação, dos insumos e dos correlatos, esse custo, essa manutenção de custo financeira, ela é constante, ela é semanal, ela é mensal, ela é trimestral, de acordo com a demanda que o hospital tem e de acordo com os itens que devem ser feitas, as compras necessárias para a manutenção dos estoques. Então eu tenho que ter consciência de que a saúde financeira hospitalar, ela depende diretamente de uma boa administração hospitalar no que diz respeito à aquisição dos medicamentos, insumos e correlatos. Eu tenho que ter um estoque correto, eu tenho que ter uma padronização correta, eu tenho que ter um processo de compra correto para que eu não perca dinheiro ou que eu não deixe o meu hospital desabastecido de itens que são de extrema prioridade e de extrema importância para atendimento do meu paciente, ok? No que diz respeito à gestão de estoque, eu tenho, logo no primeiro momento, o primeiro dilema, que é justamente o excesso ou desabastecimento. Então, existe na gestão de estoque um fato muito importante e que serve de alerta para que a questão do excesso e o desabastecimento. Eu tenho que ter uma balança onde eu tenho um equilíbrio. Eu não posso ter nem excesso de medicações,
nem ter desabastecimento de itens. Porque se eu tenho excesso de medicações, de insumos ou de correlatos, eu vou ter o quê? Uma despesa financeira maior. Então, eu vou ter um custo maior de forma desnecessária. Se eu estou desabastecido, eu vou deixar de atender um paciente e aí eu vou ter o quê? Um risco do paciente vir a falecer dentro do meu hospital, porque eu estou desabastecido de algum item que era para eu ter e eu não tenho. E que muitas vezes, por conta desse excesso que eu adquiri de um, eu não comprei o outro e o outro ficou desabastecido. Então, pessoal, eu tenho que ter um equilíbrio, porque eu não posso nem ter excessos, nem posso ter produtos sem abastecimento, para que eu possa atender a todos de maneira correta, sem onerar muito meus estoques, ou seja, sem não gastar muito e manter o meu estoque dentro dos padrões aceitáveis para não ter excesso e não ter o quê? Desabastecimento de nenhum item, para que eu possa atender corretamente todas as demandas que vierem ao meu hospital, ok? Então, primeira questão, o primeiro dilema que existe na gestão de estoque é você conseguir mensurar e não ter nem excesso de itens, nem ter itens desabastecidos, para que eu possa manter esse equilíbrio, esse controle, ok? Outras informações importantes são estoque mínimo, estoque máximo, ponto de ressuprimento e CMM, que peço que vocês coloquem aí, é o consumo médio mensal. CMM significa consumo médio mensal. Então, pessoal, estoque mínimo e estoque máximo. Ponto de ressuprimento e consumo médio mensal, CMM. O que quer dizer essas terminologias? Estoque mínimo, como o próprio nome já diz, é um estoque mínimo que eu tenho que ter para não sofrer o quê? Desabastecimento até a próxima chegada do item entregue pelo fornecedor. Então, eu tenho que ter, no meu nível de estoque, no meu controle de estoque, na minha gestão de estoque, o estoque mínimo necessário de cada item, para que nesse estoque mínimo eu já peça para o fornecedor e esse estoque mínimo não chegue a acabar antes que o fornecedor me entregue e reponha esse estoque. Então, o estoque mínimo, ou seja, um estoque limite para eu pedir para o fornecedor. Eu não posso deixar para pedir esse produto quando o estoque está abaixo do nível mínimo, porque eu corro um risco de ter um desabastecimento desse item. E se esse item, por acaso, for um item de extrema importância, eu posso vir a ter alguns problemas no atendimento a alguns pacientes que precisam desse item, porventura, não vão ter. Da mesma forma que eu tenho que ter um estoque mínimo para garantir o abastecimento, eu também tenho que ter um estoque máximo. Ou seja, é um estoque máximo para que eu não exagere na minha compra e não compre produtos em excesso. Porque se eu comprar mais do que o estoque máximo, eu vou ter produtos em excesso no meu hospital, encarecendo a compra e gastando dinheiro com produto que eu não precisaria ter nesse nível de estoque. Então, o estoque mínimo é a quantidade mínima que eu posso manter no meu estoque para não ter o quê? Um desabastecimento até a próxima entrega pelo fornecedor. O estoque máximo é aquele estoque justamente limite para que não seja necessário o quê? Eu comprar mais desse mesmo item porque ele já está com estoque máximo, ou seja, já no limite mais do que o normal, ok? Ponto de ressuprimento vai justamente na questão do estoque mínimo. Então, quando eu chego no meu estoque mínimo,
e justamente é o meu ponto de ressuprimento. Então, quando aquele item chega naquele estoque mínimo, ele avisa para mim, opa, senhor farmacêutico, tem que fazer o pedido desse item porque ele chegou no ponto limite de abastecimento, é o estoque mínimo, é o ponto de ressuprimento. E o consumo médio mensal, como o próprio nome já diz, é o consumo médio do mês de um item, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um produto que teve um consumo médio, um consumo mensal de 3.000 comprimidos, vamos dizer assim, ele teve um consumo médio mensal de 100 por dia, tá? Então, 30 vezes 100 dá 3.000. Então, eu teria o quê? De 30 por dia, 100 comprimidos por dia, no período de 30 dias. Então, é o consumo médio mensal desse item. Ok, pessoal? Então, esses pontos na gestão de estoque são extremamente importantes. Agora, como eu falei na última aula, nem o estoque mínimo, nem o estoque máximo, nem o ponto de ressuprimento, nem o CMM, eu consigo realizar de forma correta, com um nível de acuracidade, ou seja, do nível de confiabilidade 100%, se eu não tiver o que nós chamamos de sistema informatizado. Eu não consigo, num hospital de médio e grande porte, com a demanda extremamente dinâmica, grande de um hospital, eu não consigo fazer isso de forma manual. Eu tenho que ter um sistema que eu alimente periodicamente, alimente diariamente, onde esse sistema me forneça todos esses pontos. Porque se não for dessa forma, eu não vou conseguir ter informações corretas, fidedignas, para que eu possa mensurar a minha gestão de estoque, o meu controle de estoque e lançar mão de informações precisas para eu fazer a minha solicitação de compra para o fornecedor. Ou eu tenho um sistema informatizado que me forneça isso, ou eu, infelizmente, vou ter problemas com relação a abastecimento, excesso de itens e prejuízo financeiro para o hospital. Então, preciso ter, é fundamental eu ter um sistema informatizado hoje para fazer o controle e a gestão do estoque dos medicamentos, insumos e correlatos, como também elaboração dos pedidos para o fornecedor. Sem isso, eu realmente tenho muita dificuldade, vamos ter muitas dificuldades em conseguir ter informações corretas para fazer esse controle de estoque. Então, pessoal, lembre-se, sistema informatizado é condição sine qua non, imprescindível, fundamental, para que eu possa ter todos esses parâmetros que eu falei para vocês corretamente formulados e o sistema me fornecer. Embora só o sistema informatizado não vai me fornecer tudo isso. Eu preciso alimentar o sistema. Então, quem alimenta o sistema é o componente humano. Então, o sistema informatizado por si só, ele não vai me trazer informações corretas se eu não alimentar esse sistema de forma correta. Então, se eu fraudar o sistema com informações incorretas, ele vai me trazer informações incorretas. Então, o componente humano também é fundamental ao treinamento, à educação continuada para a alimentação do sistema. É de extrema importância para que eu consiga ter um sistema informatizado correto que me traga informações precisas e fiéis. Então, eu preciso ter pessoas capacitadas para alimentar. Por quê? O estoque mínimo, por exemplo, pessoal, o estoque mínimo, quem vai alimentar o sistema e fornecer o meu estoque mínimo é uma pessoa, é um humano, é um recurso humano. O ponto de ressuprimento, onde o pedido vai disparar para fazer a compra daquele produto, é também fator humano. Então, o sistema vai apenas acatar
e disparar a partir do momento que você programou o sistema para aquele ponto de pedido, para aquele ponto de ressuprimento. Então, a gente tem que ter também um corpo de recursos humanos, um corpo funcional, realmente capacitado para que eu possa ter essa alimentação do sistema correta e assim ter essas informações confiáveis, ok? Logística de materiais. Então, a logística de materiais envolve o quê? Todos os fatores que envolvem o processo de fornecimento dos itens, a logística do material, tá? Beber um pouquinho d'água rapidinho, viu? Quem quiser beber também pode ficar à vontade, viu? Bom, então, logística de materiais, identificação do fornecedor, recebimento, transporte, armazenamento, acondicionamento e distribuição. Então, a logística de materiais envolve todos esses processos para que eu possa ter a forma correta de receber essa medicação, quem são os meus fornecedores, tudo isso promove o quê? Uma logística de material correta dentro do sistema. Então, o principal item, no primeiro momento, é o quê? Identificação do fornecedor. Então, tenho que garantir, por vários documentos necessários, porque o fornecedor deve prestar essas informações, eu devo garantir que o meu fornecedor, o fornecedor que vai me prestar o serviço, ele seja um fornecedor que tenha confiabilidade e respaldo no mercado, seja uma empresa idônea, para que eu possa garantir que essa mercadoria, que esses medicamentos, insumos e correlatos, eles vão ser entregues com qualidade, com procedência e com responsabilidade. Então, cabe ao gestor ter essas informações, exigir as informações precisas do fornecedor, para que ele realmente se torne um fornecedor do hospital e que eu tenha confiabilidade nesse fornecedor. Outro ponto é o recebimento. Então, para eu programar o meu sistema, de acordo com estoque mínimo, estoque máximo, ponto de ressuprimento, eu tenho que saber qual é o prazo que o fornecedor ele vai me dar para entregar a partir do momento que eu enviar o pedido para ele. Então, eu tenho que contabilizar isso no meu sistema informatizado para ver mais ou menos quantos dias ele vai demorar para mim entregar. Puxando aquele exemplo que eu falei para vocês, então um medicamento qualquer, ele por mês gastou 3.000, foi consumido 3.000 comprimidos, ok? Por dia, então são 100 comprimidos em média que por dia o hospital consome daquela medicação, por dia. Então, se o meu fornecedor, para me entregar esse item, ele demora 5 dias, eu vou ter que ter na minha farmácia um estoque mínimo acima de 500 comprimidos. Porque se, a partir do momento que o sistema me informar que eu tenho que pedir, eu pedi, e ele demora 5 dias, e o consumo por dia são 100, 5 vezes 100 vão dar 500 comprimidos. E aí eu tenho que ter, no mínimo, mais de 500, porque pode acontecer algum atraso, pode, em algum momento do mês, em algum dia, ter um consumo maior do que 100, porque como vocês viram, é um consumo médio mensal, não é um consumo fidedigno de dia por dia 100, pode ser um dia 190, outro dia 110. Então eu tenho que ter o quê? Essa margem de segurança dentro do estoque mínimo para garantir até o fornecedor me entregar, que são média de 5 dias. Então tudo isso tem que ser mensurado dentro do sistema informatizado de controle de estoque, para que eu possa lançar mão de um ponto de pedido correto e que eu não fique desabastecido desse item, ok? Recebimento. Então, o recebimento também é importante. Então, eu verificar junto com o fornecedor essa questão do recebimento.
Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que seja uma medicação que é termolábil, ou seja, tem que ser mantida em temperatura sob refrigeração de 2 a 8 graus. Então, eu tenho que verificar se o meu fornecedor ele está me entregando esse tipo de produto dentro do acondicionamento adequado, se o carro tem refrigeração adequada, se ele vem acondicionado em isopor com a refrigeração adequada, se as embalagens que estão vindo, as caixas que vêm em fornecimento das medicações, elas estão bem lacradas, se elas não estão amassadas, se não estão molhadas, se não estão deterioradas. Tudo isso eu tenho que verificar quanto ao recebimento da mercadoria. Porque se a mercadoria estiver com problemas, eu não devo recebê-la. Tá? O transporte, se o transporte é adequado, se é um caminhão bem acondicionado, com identificação do fornecedor, ou se é um carro pequeno de passeio que não tem registro, que não tem identificação do fornecedor correta. Então, tudo isso tem que ser avaliado para a idoneidade do fornecedor e segurança também do hospital. O armazenamento, tanto o armazenamento do fornecedor, como o armazenamento da nossa farmácia. Como a gente vai acondicionar corretamente, se a gente tem um espaço adequado para acondicionar, como vai ser o armazenamento, como é o armazenamento do fornecedor. É sempre bom que você tiver condições, o próprio farmacêutico ou o gestor, ele vá no fornecedor, ver como é que é a estrutura, como é que é a distribuidora dessas medicações, para ver se ele tem estrutura compatível com o que ele pretende entregar. Então isso é importante. Acondicionamento, como é que ele vai acondicionar para entregar para a gente. E a distribuição, se ele vai distribuir de forma correta essas medicações. Então, a primeira etapa do processo é a seleção de medicamentos. Então, a primeira etapa do processo da assistência farmacêutica diz respeito à seleção de medicamentos. Então, a seleção de medicamentos é um ponto fundamental, porque é nesse momento que a gente vai selecionar as medicações que são necessárias para que tenham no hospital. Medicamentos, insumos e correlatos. Porque nós sabemos, todos nós sabemos, que nós temos uma infinidade, um grande número de medicações. Mas não é necessário que um hospital tenha todas as medicações que existem no mercado. Eu posso o quê? Elaborar um elenco padronizado de medicações que vão suprir as necessidades no meu ambiente hospitalar, tanto de medicamento como de correlato e de insumos farmacêuticos. Então, eu não preciso ter o elenco completo, eu vou ter o quê? Uma padronização de medicamentos para que eu possa manter o meu nível de estoque correto e atender toda a minha demanda. Então, um ponto importante que envolve esse processo são as comissões que a gente já falou na última aula. A Comissão de Farmácia Terapêutica e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, elas são fundamentais para que eu possa promover a seleção adequada das medicações, quais são as medicações que o corpo clínico acha que devem constar nessa relação padronizada, e a partir do momento que todo hospital, todo o corpo clínico, ele está ciente de quais são os medicamentos que fazem parte do programa do hospital, da padronização do hospital, aí sim, aí eles só vão utilizar e prescrever as medicações que fazem parte do elenco. Tá? Porque imaginem vocês, se eu como gestor de farmácia hospitalar, eu elaboro uma relação sozinho e não divulgo para ninguém. Essa relação não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque só eu sabendo, o médico não está sabendo, os outros prescritores não estão sabendo, eles vão prescrever o que eles acham que devem ser prescritos, não sabem que tem uma relação padronizada, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais custo, porque além das medicações que eu adquiri, porque eu elaborei um elenco próprio do hospital, eu ainda vou ter que adquirir as medicações que o prescritor está passando, justamente porque eu não fiz uma reunião para que todo mundo entrasse em consenso. É como eu falei, o hospital é um sistema integrado, não dá para se trabalhar
separadamente, isoladamente. Tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Então, sabendo disso, os prescritores, eles vão saber que existe uma seleção de medicamentos, uma padronização que foi proposta também por eles, e aí sim, eles vão prescrever de acordo com o que existe na casa, ou seja, existe no hospital, ok? Então, o processo de seleção de medicamentos vai além, como é que acontece? Problema de saúde, perdoe pessoal, eu tenho um problema de saúde, o objetivo terapêutico. Então, a partir do momento que eu tenho um problema de saúde no hospital, eu vou traçar um objetivo terapêutico para a terapia medicamentosa e vou ver quais são os medicamentos disponíveis. Então, dentro da comissão de farmácia terapêutica, eu tenho um problema de saúde do paciente, eu tenho o objetivo terapêutico. Qual seria o meu objetivo terapêutico? Eu vou traçar de acordo com o problema de saúde. E dentro desse objetivo terapêutico, para resolver o problema de saúde do paciente, eu vou ter medicamentos disponíveis. Então, vou ter vários medicamentos disponíveis com várias formas farmacêuticas, comprimido, injetável, solução e assim por diante. Baseado nisso, eu vou buscar o quê? Dentro desse grande número de medicamentos disponíveis, eu vou basear do quê? Na experiência clínica dos prescritores, tendo a comissão de farmácia terapêutica, eu vou procurar os que têm mais segurança, têm mais eficácia, com menor custo, tá? E com uma aplicabilidade boa no mercado. Então, ele tem uma fácil adesão por parte do paciente, em comprimido ou injetável e assim por diante. Então, eu elenco dos medicamentos disponíveis para tratar esse problema de saúde, eu elenco os que são mais seguros, o que tem maior eficácia terapêutica e o que tem menor custo e maior aplicabilidade. E baseado nisso, junto com a classe médica, eu vou traçar quais são as medicações para aquele problema de saúde que eu devo ter padronizada no meu hospital. Baseado nisso, para aquele problema de saúde, não vai entrar outra medicação no hospital que não seja aquelas que foram padronizadas na reunião para tratar aquele problema de saúde. Com isso, eu padronizo e seleciono as medicações que eu vou comprar. Então, eu não vou poder comprar uma medicação que não seja aquela para aquele problema de saúde. E assim, cada problema de saúde eu vou elencando junto com o corpo clínico as medicações que eu vou estar utilizando e padronizando no meu hospital. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou lançar a mão de um elenco básico de seleção de medicamentos e aquele elenco vai ser o padronizado para aquele hospital. Outro hospital pode ter outro elenco básico, preferencialmente diferente do nosso, baseado no quê? Na experiência clínica, no corpo clínico do hospital, que é diferente, como também dos problemas de saúde e das atividades que o hospital presta para a população. Então, baseado nisso, eu vou criar um elenco. E aí eu não posso, como gestor de compras, eu não vou poder comprar medicamentos fora daquela padronização, a não ser que seja justificado o motivo pelo qual eu vou ter que comprar uma medicação fora daqueles padrões. Mas o que eu tenho a obrigação de comprar são aqueles itens que estão elencados no processo de padronização na seleção de medicamentos. Sempre junto com quem? Com o corpo clínico do hospital. Ok, pessoal? Vantagens da padronização. Quais são as vantagens? As vantagens são infinitas, mas as primeiras e as principais são atender a demanda do paciente, racionalizar o uso, atender a demanda do hospital, racionalizar o uso de medicamentos, diminuir os custos e facilitar a administração dos recursos. Então, atender a demanda do hospital. Como eu falei para vocês, se eu estou reduzindo o número de produtos que eu vou comprar, eu consigo comprar melhor
e comprar todos os itens, porque eu padronizei, eu enxuguei a relação que existe no mercado e vou comprar só determinados itens. Com isso eu consigo comprar todos. Racionalizar o uso é lógico. Cada vez que eu diminuo a relação, eu consigo trazer para o ambiente hospitalar uma forma mais correta de utilização das medicações, sem exagerar em muitos do elenco. Então, eu vou ter um elenco restrito, fica melhor para eu trabalhar. Diminuir os custos, com certeza. Se a partir do momento que eu tenho uma lista padronizada, uma lista enxuta, eu diminuo os custos. E também facilitar a administração dos recursos. Lógico, eu administro tanto os recursos financeiros, como a questão também de recursos no que diz respeito à amplitude de elenco. Quanto maior o elenco, maior dificuldade de administrar os recursos de estoque. Eu tenho maior dificuldade de administrar os estoques, eu tenho uma grande variedade de itens sem necessidade. Então, eu vou ter apenas o que realmente eu preciso, eu reduzo os custos, reduzo também e melhoro o controle de estoque, tá? Então, quais são as etapas do processo de seleção? Resumidamente, é especificar. Então, eu vou especificar o que eu vou querer. Vou classificar de acordo com a indicação terapêutica. Identificar e codificar, ou seja, identificar qual é a forma farmacêutica que eu vou estar utilizando, se é comprimido, se é gota, se é injetável, se é solução. Então, eu vou identificar quais são as formas farmacêuticas que eu vou padronizar no meu elenco. Então, pode ter algum item que eu preciso só identificar e o médico só queira, o corpo clínico só queira comprimido, outros eu tenho que ter comprimido e injetável, outros comprimido, injetável e solução oral. Então, eu vou ter uma padronização de algumas formas farmacêuticas diferentes, então eu vou ter que identificar cada forma farmacêutica. Depois identificar, eu vou ter que codificar. Então, no sistema informatizado, cada item do elenco, ele vai ter um código específico, que é uma impressão digital de cada medicação. Então, aquele código vai ser utilizado para essa medicação e é exclusivo dessa medicação. Então, cada um vai ter um código interno. E divulgar. A divulgação é de extrema importância. Ah, professor, mas o senhor não disse que a comissão de farmácia terapêutica é composta pelo corpo clínico? Mas não o corpo clínico todo do hospital. A gente faz a divulgação das reuniões para padronização da medicação, mas existem alguns membros do corpo clínico que fazem parte da comissão. Então, eu tenho médicos, enfermeiros, mas não são todos os médicos, nem todos os enfermeiros do quadro do hospital. Então, é uma seleção, é uma comissão que vai representar também os outros médicos. Então, geralmente a gente pede que os médicos entrem em contato com os demais médicos para ter a opinião deles a respeito das medicações que estão sendo padronizadas. A gente lança essa medicação, essa relação primeiro, antes de divulgar, para que os outros médicos que não fazem parte da comissão, eles olhem a relação prévia que foi padronizada e opinem se foi legal, se não foi legal, se pode acrescentar outro item, se quer diminuir outro, que não acha legal aquele e assim por diante. Depois disso, faz-se outra reunião com todo o corpo clínico da Comissão de Farmácia Terapêutica, tá? E aí fecha a padronização desses itens. Cria-se o elenco de medicamentos, a seleção dos medicamentos do hospital. Aí depois disso vai ter que vir o quê? A divulgação em massa, precisa, de porta a porta, de olho no olho, para cada prescritor, para cada pessoa do corpo clínico, para que ele possa saber o que o hospital tem de elenco de medicamentos padronizados, para que ele possa passar para o paciente o que de fato tem no hospital, porque ele não vai adiantar ele passar uma medicação que não tem no hospital, não vai encontrar porque não faz parte do elenco padronizado, ok? E aí, muito importante essas duas comissões, que é a Comissão de Farmácia e Terapêutica, que é a CFT, a abreviação, e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a CCIH, tá? Então, todos os membros
tanto da CFT como da CGA, não é necessário serem os mesmos membros de uma e de outra, são diferentes, geralmente na maioria dos casos são diferentes, alguns são iguais ou não, e não fazem parte dessas comissões todo o corpo clínico do hospital, apenas alguns integrantes do corpo clínico, por isso que é importante a divulgação, tá? Então, no caso da programação, pessoal, então a programação, como a gente vê aí a foto, né, a programação de compra das medicações, a gente deve observar alguns critérios para aquisição. Como eu falei, um dos primeiros critérios é a periodicidade das compras. Então, a gente tem que entender qual é o período que a gente faz compra. É semanal? É mensal? É trimestral? É de acordo com o ponto de ressuprimento? Ou seja, seria no caso diário essa compra? O pedido pode ser emitido de forma diária de acordo com a demanda e o pedido de ressuprimento? Então tem que saber a periodicidade da compra desses materiais. Também é importante saber a disponibilidade do fornecedor. Então a gente tem que saber se o fornecedor é um fornecedor que tem esse item em estoque, se ele é um fornecedor que tem um elenco de produtos para fornecer grande, ele é um distribuidor de grande porte, onde ele tem um grande número de hospitais que ele fornece, então ele tem um estoque muito grande, ou é aquele fornecedor pequenininho que quando você faz o pedido, é que ele vai comprar do laboratório. Aí você não fica dependendo só do fornecedor, o fornecedor também depende de outra pessoa para entregar. Então existe essa dificuldade, então a gente tem que saber quem é o nosso fornecedor, por isso que a identificação do fornecedor é tão importante, porque a gente tem que ver o quê? O nível de responsabilidade, como é o fornecedor, se ele é um fornecedor de grande porte, se ele fornece para outros hospitais, se ele tem experiência com outros hospitais, você buscar informações dos outros hospitais a respeito do nível de abastecimento desse fornecedor. Então é importante para que você tenha uma certa segurança com relação à disponibilidade do fornecedor. Porque se você não tiver disponibilidade desse fornecedor, ele vai lhe deixar na mão. Então aquele estoque mínimo, aquele ponto de ressuprimento, nada disso vai funcionar se você não tiver um fornecedor que seja realmente correto e trabalhe de forma correta com os prazos, tá? Então a periodicidade é importante e a disponibilidade também. Ver quantos dias o fornecedor diz: ah, se você me pedir hoje, eu entrego com 3 dias úteis ou 3 dias corridos. Tem que saber qual é o prazo para que você faça a programação correta para que não venha desabastecer. Então, tudo isso faz com que você tenha que saber essa disponibilidade de fornecedor para não ter problema. A definição dos níveis de estoque. Então, tem que ter definição, já com as informações da periodicidade de compra e da disponibilidade do fornecedor. Eu tenho que ter a definição do nível de estoque, estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido, tá? Tudo isso a gente tem que saber para que a gente possa mensurar e traçar uma estratégia correta, fechadinha, para não ter muito gasto, não aumentar os custos e conseguir controlar meu estoque e ter minha farmácia hospitalar abastecida para atender a demanda do meu paciente que vem até o hospital. E a capacidade de armazenamento. Então não adianta eu pedir muita coisa se eu não tenho um local para abastecer. Eu vou deixar no meio do corredor, eu vou deixar levando sol, levando umidade. Eu tenho que comprar baseado aonde eu tenho espaço para armazenar. Então eu não posso comprar mais do que eu tenho espaço para armazenamento. Então eu tenho que ter um ambiente correto para armazenamento e eu só consigo adquirir baseado no que eu tenho de capacidade para armazenar. Então tudo isso, pessoal, todos esses fatores que eu estou mostrando aqui são importantes para que eu possa me programar e não ter surpresas na hora da aquisição dos medicamentos, insumos e correlatos, tá? Curva ABC. Então a curva ABC é outra forma, é outro parâmetro que a gente tem para medir também o nível de estoque, tá certo?
Então, a gente trabalha a curva ABC nessas características. Então, por exemplo, a curva A, pessoal, são um percentual de itens em torno de 20%, onde esses 20% dos itens representam 80% do valor financeiro das compras de um hospital. Então, a importância dele é grande. A curva B, ele representa 30% dos itens, mas financeiramente apenas 15% do valor financeiro. Então, a importância dele é mediana. E a classe C são 50% dos itens, onde 5% representa a parte financeira deles em importância pequena. Vamos lá, vamos mensurar da seguinte forma. Eu tenho, vamos dizer que o meu elenco de medicamentos de um hospital sejam 100 itens, tá? Então, 100 itens compõem o elenco de medicamentos do meu hospital, tá? Não vou falar de correlato, só medicamento. Então, dos 100 itens, eu tenho 20% que são da curva A, ou seja, dos 100 itens, 20 itens são da curva A. Esses 20 itens representam 80% de todo o custo de medicamentos do meu hospital. Então, você vê que são itens mais caros, porque são 20 itens que representam 80% do custo. Então, são itens mais caros. Na outra ponta, 30% da curva B. Então, dos 100 itens, 30 itens representam o quê? A curva B, que representa 15% do valor financeiro do custo de um hospital. E os restantes, os 50 outros itens, representam apenas 5% do custo. Então, a gente vê que eu tenho os produtos da curva A, são os produtos são menos produtos, mas são mais caros de todos. O da curva B são produtos, uma quantidade interessante, mas que tem um custo mediano. E o da curva C são produtos maiores, são maiores tipos de produtos, maior quantidade de produtos, mas é um custo bem pequeno. Então, a gente tem que ter esses parâmetros de curva A, B e C, para que eu possa mensurar para vocês qual é o nível de importância das medicações. Então, a gente vê que os itens que estão na curva A são itens de alto valor financeiro. Apesar de serem poucos itens, eles têm alto valor financeiro. Então, a importância, o impacto que esses itens causam, por exemplo, num erro de compra, ele é muito maior do que num item da curva C. Então, esses itens mais caros, a gente tem que ter um maior controle, tanto controle de perdas, como controle de compras dos itens, para que eu não perca dinheiro e não aumente os custos do meu hospital. Tanto é que os produtos da curva A, eles têm uma periodicidade de compra, geralmente de 7 em 7 dias. Já o da curva B, de 15 a 20 dias. E o da curva C, eu posso comprar até 30 a 60, para estoque de 30 e 60. Então, você vê que eu compro produtos da curva A, que são mais caros, em média de 7 em 7 dias. Pela questão do custo maior. O da curva B, de 15 em 15 dias. E o da curva C, eu posso comprar de 2 em 2 meses, até de 2 em 2 meses. Porque eles são custos menores e eu posso ter um estoque maior desses itens. Já os da curva A, eles são produtos mais caros, então eu tenho que ter um maior controle para reduzir os custos do hospital. Outro parâmetro que a gente pode utilizar também na análise de compra, de programação, é justamente a análise XYZ, que é justamente a análise do contrário. A curva A, B e C é das compras. E a análise da XYZ é das baixas, das faltas dos itens. Então, na classe X, é baixa criticidade, ou seja, a falta não vai acarretar paralisações nem risco à segurança do paciente e elevada possibilidade de usar materiais equivalentes.
grande facilidade de obtenção. Então, por exemplo, a classe X eu posso colocar seringa de 5 ml. Se eu faltar seringa de 5 ml, eu posso utilizar o quê? A de 3 ou a de 10. Então, como ele próprio falou aqui, ó, falta não vai acarretar paralisação, não vai paralisar o serviço por conta da falta de seringa de 5. Nem vai trazer riscos de segurança para o paciente. Elevada a possibilidade de usar materiais equivalentes, como a seringa de 3 e a seringa de 10. Grande facilidade de obtenção. É fácil obter, então é mais fácil você adquirir. A classe Y... Eita, perdoe pessoal. Acostumando ainda com o sistema, viu? A classe Y, criticidade média. Faltas podem provocar parada e colocar risco às pessoas, o ambiente e o patrimônio da organização. Podem ser substituídas por outro com relativa facilidade. Então, por exemplo, uma medicação. Faltou uma medicação específica, mas eu posso substituir por outra. Então, faltou, por exemplo, captopril sublingual para um pico hipertensivo. Não tem, o paciente está com pico, eu posso substituir por outra. Então, pode causar parada e colocar risco às pessoas. Pode, mas o ambiente pode ser substituído com outra com relativa facilidade. E a classe Z é a máxima criticidade, imprescindível. Então, geralmente, a classe Z são os medicamentos também da curva A. Então, é imprescindível, faltas podem provocar parada e colocar em risco a segurança do paciente e a organização. Não podem ser substituídos por outros equivalentes, ou seus equivalentes são difíceis de obter. Então, pessoal, a gente tem comparando a curva A, B e C, a curva X, Y, Z, que são parâmetros que mostram o nível de complexidade das medicações e o risco que traz o seu desabastecimento. Então, o controle de estoque faz parte dessa questão da programação. Então, vocês veem como a programação envolve tantos processos complexos que fazem com que o ambiente da farmácia hospitalar seja um ambiente altamente de controle, de gestão e que, além de tudo isso, ainda tem outras atividades também inerentes ao bem-estar e à saúde do paciente. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa aula, tem muito mais coisa para a gente mostrar, mas na nossa próxima aula a gente dá continuidade ao processo do ciclo da assistência farmacêutica, continuando falando um pouquinho mais de programação e das demais etapas que envolvem todo o ciclo da assistência farmacêutica. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.